Você já parou para pensar em como a vida surgiu na Terra? Essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade, e durante séculos, diferentes explicações foram propostas. Duas das principais teorias relacionadas a esse tema são a abiogênese e a biogênese. Apesar de possuírem nomes parecidos, elas defendem ideias muito diferentes. Neste vídeo, vamos entender o que é cada uma dessas teorias, conhecer os experimentos que marcaram essa discussão e compreender por que elas não explicam exatamente a mesma coisa. O que é a biogênese? A biogênese, também conhecida como teoria da geração espontânea, afirmava que os seres vivos poderiam surgir espontaneamente a partir de matéria sem vida. Na antiguidade, por exemplo, acreditava-se que ratos surgiam de roupas velhas misturadas com grãos, ou que vermes apareciam naturalmente em carnes em decomposição. Essas ideias faziam sentido para a época, pois as pessoas não conheciam os micro-organismos nem entendiam como ocorria a reprodução dos seres vivos. É importante destacar que essa teoria da geração espontânea foi refutada pela ciência. No entanto, existe um conceito diferente chamado abiogênese moderna. A abiogênese moderna não afirma que organismos complexos surgem espontaneamente hoje em dia. Ela propõe que há cerca de 4 bilhões de anos, na Terra primitiva, moléculas simples passaram por uma série de reações químicas naturais até originarem as primeiras moléculas capazes de se replicar, dando início à vida. Ou seja, quando falamos em abiogênese atualmente, estamos nos referindo à hipótese científica sobre a origem da primeira vida, e não à antiga geração espontânea. O que é biogênese? A biogênese surgiu como uma resposta à teoria da geração espontânea. Ela afirma que todo ser vivo se origina de outro ser vivo pré-existente. Isso significa que bactérias surgem de outras bactérias, plantas surgem de outras plantas e animais surgem de outros animais. Portanto, a biogênese explica a continuidade da vida por meio da reprodução. É importante compreender que a biogênese não explica como surgiu o primeiro ser vivo da Terra. Ela apenas afirma que, depois que a vida já existe, novos organismos sempre surgem de organismos que já estavam vivos. Agora os experimentos que mudaram a ciência. A teoria da biogênese foi fortalecida graças a vários experimentos. O primeiro deles foi realizado por Francesco Redi, em 1668. Ele colocou pedaços de carne em diferentes frascos. Alguns ficaram abertos e outros foram cobertos com gaze. Nos frascos abertos apareceram larvas porque as moscas conseguiam colocar ovos na carne. Já nos frascos protegidos, não surgiram larvas sobre a carne. Redi concluiu que as larvas não surgiam espontaneamente, mas provinham dos ovos das moscas. Mais tarde, Lázaro Spallanzani realizou outro experimento. Ele ferveu caldos nutritivos para eliminar os micro-organismos existentes e fechou alguns frascos. Os frascos fechados permaneceram estéreis, enquanto os abertos apresentaram crescimento de micro-organismos. Mesmo assim, muitos cientistas ainda acreditavam que o ar possuía uma força vital necessária para gerar vida. Foi então que, em 1861, Louis Pasteur realizou um experimento decisivo. Ele utilizou frascos de pescoço de cisne que permitiam a entrada de ar, mas impediam que poeira e micro-organismos chegassem ao caldo nutritivo. O caldo permaneceu estéril por muito tempo. Quando Pasteur quebrou o pescoço do frasco, permitindo que os micro-organismos entrassem em contato com o caldo, ocorreu rapidamente o crescimento microbiano. Esse experimento demonstrou que os micro-organismos surgem de outros micro-organismos e não aparecem espontaneamente. Assim, a teoria da geração espontânea foi definitivamente rejeitada. Uma das experiências mais conhecidas quando o assunto é a biogênese moderna foi feita em 1953 pelos cientistas Stanley Miller e Harold Urey.
A ideia deles era tentar descobrir se as moléculas essenciais para a vida poderiam se formar sozinhas, a partir de condições parecidas com as da Terra primitiva. Para isso, eles montaram um equipamento fechado que simulava aquele ambiente antigo. Em uma parte do sistema, colocaram água, representando os oceanos, e essa água era aquecida até virar vapor, como se estivesse passando por um ciclo natural. Depois, esse vapor se misturava com gases que, na época, os cientistas acreditavam fazer parte da atmosfera primitiva, como metano, amônia e hidrogênio. Além disso, eles aplicavam descargas elétricas dentro do aparelho, para representar os raios que aconteciam com frequência na Terra antiga. Essas descargas forneciam a energia necessária para provocar reações químicas entre os gases. Depois de passar por esse processo, o vapor era resfriado e voltava ao estado líquido, retornando ao recipiente inicial. Assim, o sistema ficava funcionando em ciclo, como se estivesse reproduzindo parte do que poderia acontecer no planeta bilhões de anos atrás. Após alguns dias, os pesquisadores perceberam que o líquido tinha mudado de cor. Mais importante do que isso, nele foram encontradas moléculas orgânicas, incluindo aminoácidos, que são substâncias fundamentais para a formação das proteínas. Isso não significou que eles criaram vida em laboratório, mas mostrou algo muito importante. Moléculas orgânicas podem surgir naturalmente a partir de substâncias simples, desde que exista uma fonte de energia capaz de provocar essas reações. Por isso, o experimento de Miller e Urey se tornou tão famoso e ajudou a fortalecer a ideia de que os primeiros passos para o surgimento da vida podem ter acontecido por meio de processos químicos naturais na Terra primitiva. As diferenças entre abiogênese e biogênese. Agora fica mais fácil entender a diferença entre elas. A biogênese afirma que todo ser vivo surge de outro ser vivo. Ela explica como a vida continua existindo atualmente. Já a biogênese moderna busca explicar como surgiu o primeiro organismo vivo da Terra a partir de processos químicos naturais ocorridos no planeta primitivo. Portanto, as duas ideias não são exatamente opostas. A biogênese explica a reprodução e a continuidade da vida. A biogênese moderna procura explicar apenas o início da vida, antes da existência de qualquer organismo. Conclusões. Em resumo, durante muito tempo, acreditou-se que a vida surgia espontaneamente da matéria sem vida. Com os experimentos de Redi, Spallanzani e, principalmente, Pasteur, essa ideia foi descartada, consolidando a teoria da biogênese. Entretanto, a pergunta sobre como surgiu o primeiro ser vivo continua sendo investigada pela ciência, e a principal hipótese é a abiogênese moderna, baseada na evolução química da Terra primitiva. Compreender a diferença entre essas teorias é essencial para entender não apenas a origem da vida, mas também como o conhecimento científico evolui à medida que novas evidências são descobertas. Conseguiu entender o que é biogênese e abiogênese e suas principais diferenças?